Boa noite, irmãos e irmãs, graça e paz. Deus abençoe cada família presente aqui nessa noite. Cumprimento também aqueles que nos acompanham pela transmissão do YouTube da nossa igreja. Que o Senhor fale profundamente ao seu coração através da sua palavra. Eu quero convidá-los para que abram as Escrituras no Antigo Testamento, no livro de Deuteronômio, o capítulo 30. Eu tinha passado o endereço desse texto de forma errada, e por isso saiu no boletim Deuteronômio 31, mas o correto é Deuteronômio capítulo 30. Nós teremos uma segunda leitura no transcorrer da mensagem, mas eu lerei inicialmente esse texto, Deuteronômio capítulo 30, dos versos 15 até o término aqui do capítulo 30. O tema da mensagem para os nossos corações essa noite da parte de Deus é este: escolhas erradas, consequências desastrosas. Vamos falar juntos? Escolhas erradas, consequências desastrosas. Leamos a palavra de Deus a uma só voz. Deuteronômio 30, de 15 até o término do capítulo. Vou que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal, se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, ande nos seus caminhos, e guarde os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos. Então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passas para possuí-la. Porém, se o teu coração se desviar, e não quiseres dar ouvidos e fores seduzido, e te inclinares a outros deuses e os servires, então hoje te declaro que certamente perecerás. Não permanecerás longo tempo na terra a qual vais passando o Jordão para a possuíres. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele, pois disto depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Escolhas erradas, consequências desastrosas. Quero, utilizando esse tempo de introdução, falar algo que é uma tensão que muitas vezes existe no nosso contexto como igreja. A tensão se dá no aspecto de que a soberania de Deus é algo que nós cremos, pregamos e ensinamos. Mas a palavra de Deus também fala sobre a responsabilidade humana. Há quem ache que uma coisa anula a outra. Ou Deus é soberano e ponto, ou Deus não é soberano, Ele não tem controle sobre todas as coisas, e o homem é responsável pelos seus atos e ponto. Mas ainda que seja um mistério para nós, e eu não ousarei tentar explicar o inexplicável, nós não conseguimos entender como um Deus que é soberano nos responsabiliza nas nossas ações. Há um tempo atrás, acompanhando uma pregação do reverendo Augusto Nicodemos, ou na verdade era uma entrevista que ele estava dando, e a pessoa perguntou para ele como lidar com essa questão, soberania de Deus versus responsabilidade humana. E ele usou uma ilustração simples, mas bem coerente. Ele disse que às vezes nós queremos separar a soberania de Deus e também a nossa responsabilidade, mas as Escrituras Sagradas, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, ela trata conosco. Às vezes você verá de forma clara e nítida, Deus é soberano. E ponto.
Os seus planos não podem ser frustrados, o que ele decretou na eternidade vai se cumprir. Paulo, escrevendo aos Filipenses, diz: o querer e o efetuar vem de Deus. Mas nós vamos encontrar em outros lugares várias passagens bíblicas onde Deus responsabiliza o homem pelas suas decisões. Um texto muito conhecido é o texto de Gálatas, capítulo 6, verso 7. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. No término dessa mensagem, eu lerei uma outra passagem bíblica em que você verificará que no mesmo momento, na mesma situação, será invocada a soberania de Deus e será tratada da responsabilidade humana que cada um de nós temos. Reverendo Augustus então dizia que quando você observa um trem numa linha férrea, você percebe que ele precisa do quê para andar ali? Dos trilhos. E normalmente quantos trilhos nós temos na linha férrea para um trem poder transportar? 2 trilhos. E eles estão lado a lado. Você pode usar um desses trilhos e chamá-lo a soberania de Deus. O outro trilho, a responsabilidade humana. Aos nossos olhos, a gente não consegue perceber onde é que eles se encontram. É o mistério que Deus não revelou para nós. Deus é soberano, não existe nada que aconteça na face da terra, não tenha nenhuma decisão que você já tenha tomado na sua vida, que você tomará nos próximos dias ou no restante de vida que você tem nessa terra, que Deus já não saiba. Todos os nossos dias foram escritos e determinados quando nenhum deles havia ainda, diz o salmista. Deus é soberano sobre as nossas vidas, mas Deus nos responsabiliza pelas nossas decisões. Eu não estou falando aqui de livre-arbítrio, isso é uma outra questão. Mas nós podemos sim tomar decisões, mas nós arcaremos com as decisões tomadas, que serão as consequências. Então ele diz que num trilho, a soberania de Deus, no outro trilho, paralelamente, andando lado a lado, a responsabilidade humana. Mas se você olhar lá no final, lá no horizonte, parece que os 2 trilhos se fundem e se tornam um só. Mas esse é o mistério que a teologia não responde. E Deus não quis revelar isso de forma clara para nós. Mas nós aprendemos nas Escrituras, você já deve ter se deparado com vários textos. Aqui está claro que Deus é soberano. Interessante, Ele é soberano. Mas aqui, Ele deu liberdade para o homem tomar algumas decisões, como o texto que nós acabamos de ler. Este é o 4º discurso de Moisés no livro de Deuteronômio. Você pode ver aí que ele inicia no capítulo 29. Moisés já está meio que se despedindo, porque Moisés não vai entrar na terra prometida. Por uma precipitação dele, nós conhecemos a história. Mas o livro de Deuteronômio, ele é escrito para a geração que nasceu durante a peregrinação no deserto. É por isso que o livro de Deuteronômio é como que uma repetição da lei, não é uma nova lei, não é um novo mandamento, não é uma nova aliança, mas é uma maneira de trazer para aquela geração que não morou no Egito, exceto Josué e Calebe, mas a geração que nasce nos 40 anos de peregrinação no deserto, seus pais já não existem mais. Então o livro de Deuteronômio é uma forma de você relembrar aquela atual geração as promessas de Deus, as bênçãos, se o povo fosse obediente, e as maldições, se o povo fosse desobediente, porque o povo está agora para entrar na terra prometida. E neste texto tem uma frase que é muito clara, que Deus faz uma proposta para o seu povo. Olha o que diz aí o versículo 15. Vê que proponho hoje. O que ele vai propor para o povo de Israel? Naquele contexto, às margens do Jordão, eles iriam atravessar o Jordão e eles haveriam de entrar na terra prometida, que Deus tinha prometido a Abraão, Isaque e Jacó. Ele diz assim: vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Deus colocou diante do povo a bênção e a maldição, a vida e a morte. Ele relembra o que aconteceu naquele povo.
a história do povo, o que aconteceu com seus pais, a libertação do Egito, o cuidado de Deus durante a peregrinação. Você pode ver isso nos versos que eu não li, mas os versos que antecedem aqui o texto, no capítulo 30, fala que o Senhor ele renova as suas promessas de misericórdia com relação ao seu povo. Se você continuar lendo ou antecipando um pouco mais a sua leitura até o capítulo 29 de Deuteronômio, você verá o Senhor ratificando a sua aliança. A aliança que ele havia feito com o seu povo, ele está ratificando, ele está lembrando aquela geração. E quando nós chegamos no texto que lemos, ele então faz essa proposta, ele coloca duas situações para o povo. A ideia é clara aqui, irmãos, é um Deus soberano, é um Deus que governa o seu povo, é um Deus que conduz a história do seu povo, nada acontece que Deus não saiba, mas é um Deus que em determinados momentos da história do seu povo e na nossa história, ele nos faz propostas. Ele diz assim, olha, eu te apresento a vida e a morte, o bem e o mal. Escolhe. O que você vai escolher? O texto continua, e ele diz assim, para que a gente entender isso, verso 19. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Mas o nosso Deus é tão maravilhoso, que ele dá um palpite na sua decisão. Ele deu um toque para você, não conta para ninguém, mas eu vou dizer para você qual é a alternativa correta. Deus soprou para você a resposta. Maravilhoso o nosso Deus, não é? Deus falou para o seu povo assim, escolhe a vida ou a morte, o bem ou o mal, a bênção ou a maldição. Agora ele diz assim, escolhe essa aqui, essa é a alternativa correta. Pastor, onde o senhor está vendo isso? Segue o texto comigo. O versículo diz aí, no versículo 19, escolhe, pois, a vida. O que é que Deus está querendo dizer para o seu povo aqui? Eu aconselho vocês, embora eu estou dando a liberdade de vocês escolherem entre a vida e a morte, entre o bem e o mal, entre a bênção e a maldição, eu estou dizendo, escolhe a vida. Escolhe a vida. E ele fala algo aqui que vai acontecer com esse povo, infelizmente. Ele diz assim, se vocês não me obedecerem, vocês vão durar pouco tempo nessa terra. Eles nem tinham tomado posse da terra prometida. Eles tinham peregrinado 40 anos no deserto, eles estão próximos de adentrar. Moisés será recolhido, Josué vai assumir o lugar de Moisés. Deus dará algumas vitórias ainda pelas mãos de Josué. O povo vai entrar na terra prometida, a terra será repartida entre as tribos, mas Deus já está avisando algo que aconteceria com o seu povo se eles escolhessem errado. Se vocês escolherem errado, vocês vão durar pouco tempo nessa terra, porque eu vou tirar vocês daqui e vou levar vocês para outros povos. Escolhe a vida, escolhe o bem, escolhe a bênção. Nós conhecemos a história de Israel. Por um bom tempo o povo parece que tinha entendido o recado de Deus, e o povo está seguindo os caminhos do Senhor, mas quando Josué morreu, nasceu outra geração, e aquela geração não buscava o Senhor. Entra o período dos juízes, e nós chegamos até Samuel, considerado talvez o último dos juízes ali, profeta, sacerdote. Deus usa Samuel, mas vai agora ter a transição desse período dos juízes para o período monárquico, e o primeiro rei de Israel é Saul, que não faz o que é reto diante do Senhor. Deus já tem preparado o seu sucessor, aquele que é um homem segundo o seu coração, Davi. Mas passa o período do reinado de Davi, Salomão assume o trono, passa o período do reinado de Salomão, Roboão assume, mas aí as tribos se dividem. 10 tribos no reino do norte, 2 tribos no reino do sul, e o reino do norte totalmente afastou-se do Senhor.
profanou o Senhor, constituiu outros sacerdotes, levantaram os bezerros de ouro novamente, fizeram todo tipo de sincretismo religioso. Judá e Benjamim continuaram ainda nos caminhos do Senhor, mas daqui a pouco Judá e Benjamim também pecam. E o que acontece, irmãos? Primeiro é o reino do norte que é levado cativo, e nunca mais o reino do norte, as 10 tribos foram restauradas. Depois, 100 anos mais tarde aproximadamente, Deus também leva Judá e Benjamim para a Babilônia. Mas por sua graça e misericórdia, 70 anos depois ele faz o quê? Ele traz o seu povo de volta. Por que isso aconteceu na história de Israel, irmãos? Porque eles não escolheram a vida. Eles escolheram a morte. Eles não escolheram o bem, eles escolheram o mal. Eles não escolheram a bênção, eles escolheram a maldição. Porque quando você dá as costas para o Senhor, quando você não ouve a voz de Deus, como já foi lido nessa noite, se o meu povo me escutasse, nós não estamos escolhendo o bem. E quando escolhemos errado, sofremos consequências desastrosas. Foi fácil o tempo para Israel lá na Babilônia? O que vocês acham? Não foi. Mas por que eles foram parar lá? Deus é soberano. Deus sabia que isso ia acontecer. Mas eles foram para lá porque eles foram desobedientes e rebeldes. Antes de ler o segundo texto, deixa eu fazer uma pergunta à luz do que acabamos de ler. Nesta noite, Deus está colocando diante de você essas duas questões. Eu te proponho que você escolha a vida e a morte, o bem e o mal, a bênção e a maldição. E Ele ainda, porque Ele te ama, Ele diz assim, eu vou te dar uma dica, vou soprar para você a resposta certa. Sinaliza na vida. Escolhe a vida. Quantos aqui já escolheram a vida? Você já escolheu a vida? Mas não se pense que apenas eu estou falando só de vida, no sentido, eu me entreguei para Jesus, amém. Isso é a coisa mais importante que você pode fazer, e você só pode fazer isso. Quando eu prego nessas mensagens, eu tenho muito medo das pessoas acharem que eu estou colocando o poder de decisão na mão do homem com relação à salvação. Não está nas suas mãos. Você só pode dizer, sim, Jesus, eu recebo, até você pode usar de uma forma que não é a correta, eu te aceito, porque você foi tocado pelo poder de Deus. Porque senão você não vai dizer sim, jamais. Você não vai escolher a vida, você vai continuar escolhendo a morte. Você vai continuar escolhendo o mal, você vai continuar escolhendo a maldição. Mas quando Deus move o nosso coração na direção dele, a gente levanta as mãos e a gente diz, sim, Senhor, eu escolho a vida, eu escolho o bem, eu escolho a bênção. Você já escolheu? Mas a partir dessa decisão, que é a mais importante que um homem pode tomar nessa vida, entregar-se a Jesus, as suas demais escolhas ao longo da sua caminhada, e agora eu estou falando mais talvez no plano horizontal, as decisões que você toma como homem, como mulher, como indivíduo, como chefe de família, como esposa, como pai, como mãe, como filho, como filha, as decisões que você tem tomado, as escolhas que você tem feito, são boas? Dá uma buscada aí na sua mente, uma retrospectiva rápida. Estamos hoje já entrando no primeiro dia de um novo mês, o 6º mês do ano. Já se passaram 5 meses. Estamos entrando no mês de junho. Até ontem, 31 de maio, quantas decisões você tomou? De 1º de janeiro de 2025 até ontem, 31 de maio. Quantas decisões você tomou? Fazendo um balanço aí da sua vida, elas foram acertadas? Você acertou nas suas escolhas? Você buscou a direção de Deus nas decisões que você tomou para a sua vida? Segunda pergunta:
Você está sofrendo algum efeito colateral da decisão que você tomou? Tem alguma coisa acontecendo na sua vida que você talvez ainda não percebeu, não captou, que pode ter a ver com a escolha errada que você fez nesses primeiros 5 meses do ano? Você está colhendo o que você plantou. Porque de Deus não se zomba. Você planta e você colhe. Alguns dizem que quem planta vento colhe tempestade. Escolhas erradas. Consequências desastrosas. Neste texto, qual é a proposta que Deus fez para nós? Primeiro para o povo dele no passado e está fazendo para nós essa noite. Eu proponho a você a vida e a morte. E o que ele fala para a gente fazer? Escolhe a vida. Você já escolheu? Vamos agora para o Novo Testamento. Mateus capítulo 27. Mateus capítulo 27. Primeiro nós leremos os versos 1 e 2. E depois nós vamos pular aí dos versos 3 até o 10 e vamos voltar à leitura no versículo 11. E vamos até o versículo 26. Mateus capítulo 27, versos 1 e 2, e depois a partir do verso 11 até o 26. Quero convidar você a ler a palavra de Deus comigo. Ao romper o dia, todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo entraram em conselho contra Jesus para o matarem. E amarrando-o, levaram-no e o entregaram ao governador Pilatos. Jesus estava em pé ante o governador, e este o interrogou, dizendo: És tu o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Tu dizes. E sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Então lhe perguntou Pilatos: Não ouves quantas acusações te fazem? Jesus não respondeu nenhuma palavra, vindo com isto a admirar-se grandemente o governador. Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar ao povo um dos presos, conforme eles quisessem. Naquela ocasião tinham eles um preso muito conhecido chamado Barrabás. Estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhes Pilatos: A quem quereis que eu vos solte? A Barrabás ou a Jesus chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o tinham entregado. E estando ele no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhes: Não te envolvas com esse justo, porque hoje em sonho muito sofri por seu respeito. Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram o povo a que pedisse Barrabás e fizesse morrer Jesus. De novo perguntou-lhes o governador: Qual dos dois quereis que eu vos solte? Responderam eles: Barrabás. Replicou-lhes Pilato: Que farei então de Jesus chamado Cristo? Seja crucificado. Responderam todos. Que mal fez ele? Perguntou Pilatos. Porém, cada vez clamavam mais: Seja crucificado. Vendo Pilatos que nada conseguia, antes, pelo contrário, aumentava o tumulto, mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo: Estou inocente do sangue deste justo, fique o caso convosco. E o povo todo respondeu: Caia sobre nós o seu sangue e sobre nossos filhos. Então Pilatos lhe soltou Barrabás, e após haver açoitado a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Quem que vocês querem que eu solte? Barrabás ou Jesus? Vocês podem escolher.
Todo ano eu solto alguém que vocês queiram. Eu sou o governador Pilatos. Eu tenho autoridade. Quem que vocês querem que eu solte? A morte ou a vida? Escolhas erradas. Consequências desastrosas. Estava nos planos de Deus Jesus ir para a cruz, irmãos? Estava. Mas Deus responsabiliza a atitude desses homens? Sim. Estava nos planos de Deus, irmãos, José ser governador do Egito, irmãos? Mas Deus responsabilizou os irmãos de José pelos que eles fizeram? Então não confunda as coisas. Que às vezes Deus até pode usar algumas coisas como instrumento da sua vontade soberana, mas isso não significa que ele exclui a responsabilidade. Quer ver uma coisa que é complicada para nós? Deus disciplinou Judá, levando o povo para onde? Para a Babilônia. Usou Nabucodonosor, não foi? Nabucodonosor não sabe de nada. Nabucodonosor acha que ele é o cara, que ele é o superpoderoso e que ele manda e desmanda. Mas Deus falou o quê? Eu vou usar um ímpio para disciplinar o meu povo. E ele usou Nabucodonosor. Só que depois ele diz assim, mas depois eu vou pesar a mão nele, porque ele mexeu com o meu povo. Aí você diz, não dá para entender Deus às vezes. Ele levantou um ímpio para disciplinar o povo, e depois ele vai castigar o ímpio porque mexeu com o povo dele. Esse é o seu Deus. Esse é o nosso Deus. Jesus ia para a cruz, é necessário que ele vá para a cruz. Jesus já tinha orado no Getsemane. Jesus já tinha falado, Pai, se possível, passe de mim este cálice, contudo não seja o que eu quero, e sim o que tu queres, seja feita a tua vontade, Pai. Jesus vai para a cruz. Jesus está ali agora sendo acusado diante daqueles homens. Jesus é conduzido agora a Pilatos. Pilatos faz uma pequena entrevista com Jesus. Falou, você é o rei dos judeus? Ele diz, você que está dizendo, eu não falei nada. E ele começa a fazer um monte de perguntas, você não vai falar nada em sua defesa, está todo mundo falando de você, o que você vai dizer? E Jesus permaneceu mudo. Foi levado como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores. Ele não abriu a sua boca. Esse é o nosso Salvador. Mas Pilatos queria fazer média com o povo. Pilatos queria continuar gozando da popularidade dele como governador. E ele criou uma tradição, que toda época que tivesse uma Páscoa, ele ia soltar um bandido. Ele ia dar um indulto. Alguém que tinha sido condenado pela justiça, mas ele ia pôr no olho da rua. Ele ia falar assim, você está livre. Não sei se é por causa desse fato que isso acontece no mundo, em alguns países, inclusive no nosso. Mas Pilatos falou, vocês decidem. Barrabás. Barrabás, sabe qual é o nome, significado do nome de Barrabás? Olha a ironia da vida, né? O significado do nome de Barrabás é filho do pai. Barrabás significa filho do pai. Mas a gente sabe que do outro lado tem um outro filho do pai. O Filho do Altíssimo, o Filho do Onipotente, o nosso Senhor Jesus. O que fez esse homem? Houve um tumulto lá naqueles dias, uma sedição entre o povo, uma revolução, e Barrabás estava à frente, liderando aquela revolução. E não só foi isso, ele cometeu o crime de assassinato. Bom, você acha que uma pessoa dessa deve ser liberta? Depois que ela foi julgada, ela deve ter cumprido a sua pena, não é verdade? Eu não estou dizendo que uma pessoa que é presa, depois de condenada justamente, ela cumpre o seu tempo lá, que ela não tenha direito a uma segunda chance depois de viver a vida. Eu não estou falando isso, mas imagine, alguém que tinha sido condenado pela justiça por crimes cometidos. Ele agora vai ter a oportunidade de sair como se nada tivesse acontecido. Você está livre. É interessante que a esposa de Pilatos estava perturbada. A esposa de Pilatos fala assim, não mexe com esse homem.
Não faz nada com esse homem. Olha, essa noite eu sonhei, eu fiquei tão aflita no meu sonho. Não faça nada com esse homem. Mas Pilatos está ali numa situação difícil, porque ele não quer desagradar o povo, mas ele não encontra motivo para condenar Jesus, porque não tem. Jesus não cometeu crime algum, Jesus não cometeu nenhum delito, ele está diante de um impasse. Mas se eu falar que eu vou soltar Jesus, vai acabar acontecendo uma revolução, o povo vai vir para cima de mim, eu vou perder a minha popularidade, então eu vou deixar isso na mão do povo. Porque abre aspas e fecha aspas, a voz do povo é a voz de Deus, não é verdade? A voz do povo é a voz de Deus, então o povo escolhe, o povo decide. Chega uma hora, irmãos, que ele até fala assim, eu não encontrei nada nele de errado. Como eu vou condenar um homem? Eu não tenho nem elementos legais. Eu não tenho provas cabais para mandar esse homem para a cadeia, para mandar ele para a cruz. Mas aí ele pede para trazer água. Por favor, traga uma jarra de água e uma bacia e uma toalha. E esse é um gesto covarde. Ele lava as mãos diante de toda aquela multidão que gritava, crucifica-o, crucifica-o. Quem vocês querem? Vocês querem Barrabás ou Jesus? Nós queremos Barrabás. Solta o ladrão, solta a morte, mate a vida, condene a vida. É isso que eu te proponho hoje. A vida e a morte. Escolhe a vida. Escolhe a vida. Mas o que o povo fez? Escolheu a morte. Queremos Barrabás. Já se passaram tantos séculos, mas há muita gente ainda pedindo para soltar o Barrabás. Ele já foi solto na história. Até um filme, não temos como afirmar categoricamente se é verdadeiro ou não, que Barrabás depois entregou a vida dele para Jesus. Não sei quantos aqui já assistiram esse filme, é um filme antigo. Tão antigo quanto o Ben-Hur. É um filme antigo. E que ele um dia vai cometer outros crimes, ele não tem jeito, ele não aprende. Barrabás será preso novamente. Só que agora ele vai cumprir a pena de um lugar muito ruim. Ele vai trabalhar no porão de um navio, algemado, remando, no escuro, com outros presos. Só que providencialmente, segundo o filme, ele está algemado, acorrentado, remando no porão de um navio do lado de um cristão. E o cristão começa a evangelizar ele. E ele fala, sabe qual é? Quem é você? Ah, eu sou o Barrabás. Ah, você é o Barrabás. Foi você que foi liberto no dia que condenaram Jesus? É, fui eu. E aquele homem disse para Barrabás, você viu o que aconteceu para você estar aqui hoje? Era o quê? Jesus morreu no seu lugar. Jesus morreu no seu lugar, Barrabás. Por isso que você foi liberto naquele dia. E essa palavra, segundo os historiadores de aquele filme, diz que Barrabás se rendeu a Jesus. E ele entregou a vida dele para Jesus. Eu sei que nós estamos aqui entre irmãos. Talvez tenhamos alguém aqui que ainda não entregou a sua vida para Jesus. Talvez o Senhor Jesus esteja falando com você nessa noite. Ei, eu coloco diante de você a vida e a morte. Eu e Barrabás. Quem você vai escolher? Eu vou te dar uma dica. Escolhe Jesus. Escolhe a vida. Escolhe o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas o povo, o que o povo fez? Com a covardia de Pilatos, que lavou as mãos e falou assim, resolva essa questão. Eu entrego, eu devolvo o caso a vocês, façam o que vocês quiserem com esse Jesus. Barrabás será solto e vocês façam o que quiserem. Mas aí tem uma coisa séria aqui, irmãos. Por isso que talvez no meu coração, quando eu meditei nessa mensagem, para trazê-la nessa noite, esse texto me machucou muito, pensando na coragem daquele povo, que não tinha noção do que estava fazendo. Olhem comigo o versículo 25. Depois de tudo isso,
o povo faz o seguinte, outra decisão errada, e que tem consequências desastrosas até hoje. Preste atenção nas palavras que eles falaram naquele dia. E o povo todo respondeu: caia sobre nós o seu sangue e sobre nossos filhos. Em outras palavras, o que ele estava dizendo? A gente segura a bronca. Pode matar Jesus. Que o sangue dele caia sobre nós, sobre nossos filhos, e nós arcaremos com as consequências dos nossos atos. Mas será que eles sabiam o que eles estavam fazendo? Não sabiam. Mas nós temos um Deus que é amoroso e gracioso. Qual foi a primeira palavra que Jesus proferiu na cruz, quando ele estava lá crucificado entre dois salteadores? Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Essa palavra é para nós também. Talvez você tenha feito escolhas erradas até aqui. E está sofrendo as consequências por causa das suas escolhas erradas. Mas a graça e a misericórdia de Deus está aqui para te alcançar e te restaurar. Porque Deus está te dando um conselho nessa noite. Escolha a vida. Não escolha Barrabás, não. Barrabás, não. Escolha Jesus. A melhor decisão que você pode tomar nessa vida. E eu disse que eu terminaria mostrando que a tensão que nós temos, para Deus isso é tranquilo, Deus não fica frustrado, Deus não fica assustado, Deus não perde noite de sono, até porque Ele não dorme, por causa dessa questão, afinal de contas, eu sou soberano ou não sou? Eu dou responsabilidade para o homem ou não dou? Deus não tem essa crise, Ele é Deus. Quem tem essa crise somos nós. Eu e você, que não entendemos às vezes, como pode? Ele é soberano, mas Ele me responsabiliza. Como pode? Eu sou responsável pelos meus atos, mas Ele decretou desde a eternidade os meus atos. Eu não entendo, eu também não. Mas Ele é soberano. E você é responsável pelos seus atos. Você vai dar conta deles diante de Deus. Não se esqueça disso. De Deus não se zomba. O que você planta, você colhe. Davi foi perdoado pelos seus pecados, sim ou não? Foi. Mas a espada nunca se apartou da casa de Davi. Davi deixou de ser o homem segundo o coração de Deus? Não. Davi é um servo de Deus? Sim. Mas pecou. Transgrediu a lei de Deus. E começou a acontecer uma sucessão de coisas na família de Davi. E aí tem gente que pega esses textos isolados da Bíblia para falar de maldição hereditária e uma série de coisas, não tem nada a ver. Mas tem consequências. Tem consequências. Vamos ver Atos para a gente finalizar? Atos capítulo 2. Atos dos Apóstolos capítulo 2. O Espírito Santo de Deus é derramado, a promessa do Pentecostes, a profecia do profeta Joel se cumpre. O povo está ali 50 dias após a morte e a ressurreição de Jesus. Pedro, cheio do Espírito Santo, começa a pregar. E chegamos no versículo 22 do capítulo 2. Olha só o que Deus falou pela boca de Pedro para aquele povo. Que povo? O mesmo povo que disse: caia sobre nós o seu sangue e sobre os nossos filhos. O mesmo povo que disse: crucifica-o, solta Barrabás, solta Barrabás. Agora o povo está num outro contexto. E olha como Pedro se dirige a eles, verso 22. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais. Preste atenção agora nessa frase. Os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. E agora diz o 23. Sendo este entregue
pelo determinado desígnio e presciência de quem? Então, se você perguntar, quem matou Jesus? E ele diz lá no Evangelho de João, capítulo 10, ninguém tira a minha vida. Eu espontaneamente a dou. Mas então, Jesus foi para a cruz por causa do quê? Do desígnio de Deus. Deus é soberano. Mas aí, fecha a história? Acabou a história? Não, mas Pedro vai falar uma coisa para aquele povo. Responsabilidade. O que é que eles vão ouvir agora da boca de Pedro, cheio do Espírito Santo? Segue o verso 23. Vós o matastes. Em outras palavras, vocês são assassinos. Vocês mataram o verbo da vida. Vocês mataram ao consumador da vida. Vocês mataram Jesus. Acabou, não tem esperança para esse povo? Tem. Interessante. Vamos no versículo 37. Sermão duro de ouvir, não? Imagina? Você sabe o resultado desse dia aqui, né? Quase 3.000 conversões. Primeiro sermão de Pedro, cheio do Espírito Santo. Aqui acontece o apelo ao contrário, porque não é o pregador que faz apelo para o auditório, é o auditório que faz apelo para o pregador. Olha o versículo 37. Ouvindo eles estas coisas, a multidão compungiu-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Agora viraram até irmão, né? Agora os apóstolos são irmãos. Estão chamando os apóstolos de irmãos agora, mas não era, né? Agora é irmão. Ô irmão, o que a gente vai fazer? Nós matamos ele. A gente pediu Barrabás. A gente escolheu a morte. A gente escolheu a maldição. Nós escolhemos o mal em vez de escolher a vida. E agora? Tem esperança, será, irmãos? Você estaria lá, você daria uma segunda chance para esse povo que matou o teu Salvador? Mas olha o que a palavra de Deus diz. Respondeu-lhe Pedro, verso 38. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão de vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Eu não estou dizendo aqui que todos, usando uma expressão individual agora, um por um, todos que estavam lá mandando crucificar, soltar Barrabás, que todos exatamente aqui se renderam a Jesus. Mas muitos que estavam lá, estavam aqui. Pelo menos 3.000. 3.000 reconheceram que tinham matado Jesus, que eram culpados de sangue, mas se arrependeram, movidos pelo Espírito Santo. E hoje são nossos irmãos. Já morreram. Estão na glória. Portanto, a boa notícia que eu quero te dar nessa noite, se você tem feito escolhas erradas na sua vida: arrependa-se dos seus pecados. Arrependa das suas decisões equivocadas, daqueles momentos em que você bate no peito e diz: eu fiz e assumo as consequências, não estou nem aí, se eu quebrar a cara, quebro a cara sozinho. É fácil falar, mas a hora que Deus começa a pesar a mão, você fala: ai, 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 eu não sabia o que eu estava falando. É que quando nós estamos no nosso orgulho, na nossa prepotência, a gente não quer dar o braço a torcer, ainda menos reconhecer os nossos erros. Puxa, é verdade, fui mal, escolhi errado. Como é difícil a gente reconhecer o erro, né? Desde o pequenininho até um erro maior. É mais fácil a gente ficar encontrando terceiros. Veja bem, eu errei, mas eu não errei sozinho. Eu fui induzido a errar. Me levaram ao erro. Eu fui enganado. E assim vai, é sessão de desculpa. Se você não leu a pastoral do boletim, leia. Efeitos colaterais do pecado. Escolhas erradas. Consequências desastrosas. Vamos fazer a ligação dos dois textos agora? Lá no livro de Deuteronômio, que Deus falou: eis que eu proponho para você a vida e a morte. Pilatos falou o que para o povo? Eu tenho uma proposta para fazer para vocês: Barrabás ou Jesus? Infelizmente, lá no passado, o povo escolheu a morte. Infelizmente, nos dias de Jesus, o povo escolheu Barrabás. E você?
Você está com a vida? Você está com a bênção? Você escolheu Jesus? Ainda que para você escolher Jesus, você precisa ser tocado por Ele, porque sozinho você não vai conseguir escolher nada. As nossas escolhas sempre serão equivocadas, porque morto nos meus delitos e pecados, eu vou escolher o quê? Só coisa que não presta. Um abismo chama outro abismo. Agora, quando eu sou visitado pelo Espírito Santo, quando eu passo pelo processo da regeneração, da justificação, e Ele transforma a minha história, aí eu posso dizer: Jesus, eis-me aqui, eu escolho o Senhor, eu escolho a vida, eu escolho a bênção, eu escolho o bem, eu não quero saber de Barrabás, eu não quero saber da morte. Nós vamos tomar a ceia daqui a alguns minutos, porque Ele morreu a nossa morte, para nós vivermos a vida dEle. Podemos dizer as palavras do apóstolo Paulo? Já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou. Escolhas erradas, consequências desastrosas. Feche os seus olhos. Pense um pouquinho nas suas escolhas. Fale com Deus. Ele já falou com você pela sua palavra. Responda agora para Ele o que Ele quer ouvir. E Ele já sabe o que você vai falar para Ele. Ele te conhece, Ele te sonda. Mas Ele quer ouvir sua voz. Tem feito escolhas erradas na sua caminhada? Tem tomado decisões precipitadas? Tem escolhido coisas que a palavra de Deus condena? Tem decidido fazer coisas que a Bíblia diz que é pecado? Cuidado com as consequências, porque de Deus não se zomba.